Olá, planeta Terra! Ó, minha voz tá bonita nesse microfone, tá alta, tá legal, começando 2022 muito bem, com o nosso patrocinador do CultoCast, que é a Prime Arcade. Se você quer um videogame retrô, um videogame com mais de 15 mil jogos, todos os consoles antigos, Atari, Master System, Mega Drive, vai lá no site primearcade.com.br. Tem tudo lá, dá pra você fazer um fliperama com uma unidade, com 2 jogadores, um player, dá pra você fazer personalizado, um mini, enfim, acessa tudo lá, primearcade.com.br. E, claro, né, a Prime manda o seu videogame para todo o Brasil e é só você acessar, tá bom? primearcade.com.br. Começando mais um CultoCast, o primeiro CultoCast de 2022, quem diria, hein? E hoje aqui temos um convidado internacional. Quando eu mandei mensagem no Instagram dele, eu achei que ele ia me ignorar, não ia mandar, mas ele foi extremamente educado, solícito. Ele que o nome dele é 10... Quanto é 10 menos 7? 3. 10 menos 3. 7. 7. Como que eu falo seu sobrenome? Kugel. Kugel. É melhor não pronunciar em português, porque aí vira Kugel. Kugel. É. Você já sofreu esse tipo de piada, então? Não, na verdade, eu demorei muitos anos aqui no Brasil antes de alguém notar que meu sobrenome começa com K-U, né? Kugel ou Kugel. Mas é melhor você falar Kugel. Na né? verdade, nem eu sei pronunciar, é um sobrenome em alemão, e eu não falo alemão, então... Eu queria fazer uma piada inédita com você. Te dar uma bala 7, Belo. Ou só o melhor seria se me desse na 7 de setembro, que também é meu também, dia oficial. Muito obrigado. Ai. E quero notar, só fui educado no Instagram porque eu não tinha te conhecido ainda. Agora... Ah, sim. Agora vamos criando aqui uma amizade. Porque assim, às vezes no YouTube não tem uma mensagem direta, né, pra você mandar. É muito difícil, né? Só tem o e-mail corporativo. Você tem que procurar um e-mail. E aí, você conversa ainda por e-mail? Só coisas muito sérias, né, Sérgio? Porque eu tenho vários trabalhos, né? Quando se trata do canal, é interessante, porque quem quer entrar em contato comigo e quer uma resposta, o e-mail é muito bom, porque ninguém escreve por e-mail. E eu recebo os e-mails. Notificação no celular. Está no meu e-mail, mas eu também dou aula. Eu escrevo, então, nos meus outros trabalhos, a gente ainda usa o e-mail. Te acessa todo dia. Minha mãe também ainda usa o e-mail, né? Então... Hoje me falam que o e-mail é algo ultrapassado, mas ainda acho que para coisas sérias e de trabalho ele é muito útil. Eu acho que de trabalho, dentro das empresas agora, eles usam outras coisas, né? O Slack, esse tipo de mensagem. Mas o e-mail ainda eu acho que é o que era o correio 15 anos, 20 anos atrás, quando pessoas começaram a usar e-mail, mas a base ainda era correio físico. Sim. Agora o e-mail é nosso correio físico, é mais oficial, é mais usado por empresas. Sabe algo que acontece nos Estados Unidos? A gente não tem esse fenômeno de WhatsApp. Então a gente ainda usa muito o e-mail. Muitas empresas aqui no Brasil usam... Já ouvi falar sobre o WhatsApp, não é tão popular lá nos Estados Unidos. Não é, e na verdade, se você colocar esse símbolo do WhatsApp na sua empresa nos Estados Unidos, as pessoas não vão saber. Não reconhecem. Talvez só quem tem família em outro país, ou trabalha internacionalmente. Então, isso ainda é principalmente e-mail, ou se algo mais urgente é telefone mesmo. Não tem esse meio termo. Sim. O que eu vi até, inclusive, viajando para os Estados Unidos, mas sempre às vezes que eu fui, eu fiquei no máximo 10, 15 dias, mas já tem aí uns 10 carimbinhos aí, conheço alguns lugares. Aliás, sou bem fã sou American Lover. Sou aquele brasileiro que é fã dos Estados Unidos. Mesma coisa que alguns gringos são fãs do Brasil, né? Muitos. Muitos, né? Moram aqui, fazem canal no YouTube até sobre o Brasil. Tem muitos que fazem canal no YouTube agora, mas eu quero dizer que eu fui o primeiro, tá? Você foi o primeiro nesse nicho aí de, vamos dizer, informação do cara que mora, o cara que é americano pro brasileiro, você foi o primeiro. Eu ia definir isso como um estrangeiro que faz conteúdo em português para brasileiros. Eu acho muito importante essa parte de fazer na língua local. Esse fenômeno existe no mundo inteiro. Já encontrei americanos intercâmbio, no né? Vietnã que fazem canal
em vietnamês, nem sei. Também não sei. Existem muitos que fazem espanhol e eu acho que é interessante para quem mora nesse país para ver o olhar estrangeiro, especialmente quando você não está acostumado a estrangeiro falar sua língua. Sim. Não é tão comum falar português. Obviamente tem milhares de estrangeiros que falam português, mas não é como o espanhol, que todo mundo nos Estados Unidos aprende espanhol na escola. Ou francês, que muitas pessoas ainda estudam francês. Português é mais exclusivo, vamos dizer. Mas você teve aula de espanhol na escola, no seu, vamos dizer, ensino fundamental, ensino obrigatório, né? A gente, nos anos 80, quando eu comecei a estudar línguas, a gente só começou o que seria a 7ª série aqui, eu acho. Sim. O que tinha além do inglês? Oi? Além do inglês, o que você estudou além do inglês? Não. Então, comecei a gente tinha uma opção de francês ou espanhol. Sim. Eu escolhi francês. Aí, depois, chegando no ensino médio, eu comecei a estudar 2 anos, fiz 2 anos de espanhol. E depois, mas continuei com francês na faculdade, estudei em Paris por um semestre. Só quando saí da faculdade que eu percebi que espanhol é muito mais útil nos Estados Unidos e trabalhei no Bronx, em Nova York, com imigrantes latinos. Então aí comecei a aperfeiçoar meu espanhol. Como tradutor? Não, eu fui professor, eu fui jornalista, eu também fui funcionário público, mas sempre trabalhando nessa área de imigrantes. E como eu disse, aperfeiçoei meu espanhol, agora estraguei meu espanhol aprendendo português. Sim. Eu digo sempre que as únicas pessoas do mundo que pensam que eu sou brasileiro são os hispânicos, porque eu vou para México, eu abro a boca e falo também em vez de também. Nossa, você é brasileiro? Não, só você que acha isso. Ninguém no Brasil acha que sou brasileiro. Sim. Ô Seth, me fala uma coisa. Eu tenho uma curiosidade, mas como que começou, qual foi a ideia, de onde surgiu a ideia de criar o canal do Amigo Gringo? Você lembra? Eu lembro perfeitamente, porque a ideia original de eu fazer um canal de YouTube veio do fato de eu ser jornalista de viagens e morar em Nova York. E eu tenho um amigo que abriu uma empresa e tentando fazer canais de YouTube de qualidade. E ele me convidou para fazer conteúdo sobre Nova York. Só que eu não queria fazer conteúdo sobre Nova York. Trabalhando para essa empresa? Bom, eles iam financiar e a gente ia dividir o... Sim. Igual que tem hoje, tem as empresas que trabalham com os canais de YouTube. Só que Network, né, que falam. Mas eles eram mais específicos, eles eram mais padrão mais alto, realmente ajudavam, queria... E minha ideia era diferente, ou seja, minha ideia era criar um mundo de personagens e mostrar Nova York, mostrar as atrações turísticas, mas de outro jeito, e mais do que isso, a cultura de Nova York, e como a gente é em Nova York, e como somos diferentes do Brasil. E eu já tinha feito projetos com isso, com as diferentes culturais, com a mesma pessoa. A gente fez uma série de vídeos para cachaça e pioca alguns anos anterior. Estamos falando de... Já o canal Amigo Gringo. Desculpa. Já o canal Amigo Gringo. Não era. Era eu sentado num bar, um boteco com 4 brasileiros tirando dúvidas sobre a cultura brasileira. E eles tinham que tirar as dúvidas. E claro que a gente estava aí tomando ipioca, sei lá. E era tipo coisas tipo, nossa, pessoal, eu não entendo, eu adoro feijoada, mas não entendo por que sempre servem laranja com feijoada. As coisas que a gente nota, que vocês não notam, porque vocês não... A gente não é daqui. Sim. Igual vocês notam coisas a que estamos acostumados. Que a gente acha que é totalmente normal tomar só um banho por dia, sei lá. E vocês chegam e falam e é estranho. Muitas coisas que a gente faz é estranho e só dá para ver que é estranho quando você sair do seu país. Sim. Você aprende tanto sobre... Quando você viaja, você aprende sobre o seu próprio país, né? Sim. Porque você vê coisas você vê coisas em outros e pensa, nossa, nunca imaginei que poderia ser diferente. Eu fui para a China, fiquei chocado. Sabe que aqui... Foi a trabalho ou a férias?
bom, eu trabalho com jornalismo de viagens, então é um pouco Aham. das É, um duas pouco dos coisas. dois. É. Mas era de trabalho. E eu notei, nossa, eles contam a 10 com as mãos de forma diferente. Sim. Os primeiros 5, tudo bem, mas quando vai para 6, eles não fazem assim. É. Eles têm todo um tipo de Ah, sim. símbolo, sim, não sei como Para chegar chama, até 10. para chegar a 10 sem usar as duas mãos. E eu pensei, não, nunca tinha pensado nisso. É verdade. E como eu vi isso, o cara queria me cobrar 7 do dinheiro deles. É. Ele fez assim, sei lá, porque eu não falo chinês, né? Então ele não pode Nenhuma falar. piada com 7. Não, Era 7 ele mesmo. não pode falar 7. Ah, tá. Você me deve 7. Ele falou tipo assim, e eu. É. Tipo Cara, você. eu não sei o que Legal, toca aqui. eu não sei o que é. E o cara pensa que eu sou um idiota, né? Porque eu não sei contar, mas ele está contando de uma forma diferente. Esse tipo de exemplo, como as coisas são diferentes, é a parte maravilhosa de viajar e conhecer outros países, mas eu tento trazer isso para o brasileiro que viaja, mas também que não viaja. Sim. E eu tenho esses dois públicos. Os públicos que conhecem Nova York, conhecem Estados Unidos e apreciam o canal por isso. Mas também as pessoas que só vê Estados Unidos em séries. E no YouTube. E filmes. E no YouTube. E eles tiram dúvidas. As dúvidas mais comuns que chegam são coisas que as pessoas veem nas séries americanas para saber se realmente é assim. É muito, muito comum isso. Por que tem por exemplo, todo mundo... As séries americanas representam bem a cultura americana? Ou você acha que é a magia do cinema? Exagera um pouco? Eu perguntaria para vocês se a telenovela da Globo representa o Brasil. De certa forma alguns representa. momentos sim, outros não, né? Mas tem algumas coisas que são verdadeiras. As pessoas aqui no Brasil adoram se Todo Mundo Odeia o Chris, né? É uma série que nunca foi muito popular nos Estados Unidos, e isso mostra um bairro negro nos Estados Unidos que surpreende muitas pessoas, que tem um bairro que é quase todo mundo é negro. Uma família simples que não tem nada demais, vamos dizer. Mas a ideia do que os negros e os brancos vivem em bairros separados, obviamente não 100%, né? Mas que existe um bairro onde todo mundo é negro, porque aqui você vai para o lugar pior, não vou dizer pior, mas a comunidade com menos dinheiro do mundo vai ter brancos e negros. E negros, Vou dizer que tem mais negros do que brancos, Sim. ou vice-versa, mas aí em Bed-Stuy, em Brooklyn, e as pessoas ficam fascinadas por isso e perguntam, mas por quê? Por que existe isso? E eu penso, nossa, mas por que mesmo? Eu sempre morei, eu sempre estava num país onde tem bairros com diferenças, por né? etnia. Etnia, sim. Etnia, Que loucura, eu nunca né? pensei nisso. Obviamente, a gente estuda racismo nos Estados Unidos, a história dos Estados Unidos, mas as razões pelos bairros são coisas bem específicas e eu tinha que pesquisar para poder informar meu público. Então, eu aprendo algo todas as semanas também fazendo o canal. Eu vi uma vez uma entrevista sua que Nossa. às vezes você tem a impressão das pessoas que as pessoas acham que você deve saber tudo sobre os Estados Unidos. E não é assim, né? Muitas coisas... como na vida, né, Sete? A gente tá aprendendo todo dia, não é verdade? Todo dia. Mas Não dá isso pra é saber tudo. qualquer professor, né, também, porque professor... tem esse tipo. Minha mãe é professora. Professor de inglês, né? Professor de inglês que é brasileiro não vai saber tudo em inglês. Nem eu. Se alguém me quer tirar uma dúvida de gramática, eu muitas vezes não sei como responder, porque para mim é tão óbvio. Porque é minha língua. Sim. Mas também, eu recebi uma pergunta hoje que eu não sabia responder. Onde vão os esquilos de Nova York durante o inverno? Nunca pensou nisso. Bom, a gente aprende que esquilo guarda castanhas a comida e tudo, dele. mas não aparece em público, só fica dormindo que nem um urso. Não, eles aparecem, mas eu não tenho certeza que essa coisa que a gente vê nas séries animados, tipo os cartoons, né? Eu não sei se... A Era do Gelo, né? Filme Era do Gelo, que ele vai atrás. Eu não sei se isso é realidade. Não sei se estar em Nova York, onde tem muitas pessoas deixando comida no lixo, se é igual. Então, eu não consegui responder, mas eu vou pesquisar, vou tentar responder quando voltar para Nova York. Então, não dá pra saber tudo. Realmente não dá pra gente saber tudo. Mas a gente vai aprendendo
Todos os dias, né? E aí, Seth, voltando àquela história, você chegou a fazer, então, alguns trabalhos para outros canais do YouTube antes de abrir o seu próprio... Hoje o Amigo Gringo, aliás, desde o início foi somente seu. Não tinha parceiro... Tinha alguns personagens, né, e tal, né? Não, bom, o canal... eu sou o apresentador do canal. A gente trabalhou com o Eric, que virou muito querido pelos fãs do canal. O Eric e a Vanessa. E Vanessa no original, né? Vanessa só o primeiro ano, eu acho, que ela se mudou. Saiu de Nova York. Também veio Patrícia. Mas o que acontece é que esses foram nos anos que eu tinha financiamento dos meus sócios, né? Ah, sim. E porque tem que pagar essas pessoas. Ah, sim, você não era o único dono do canal. Não, e eles ajudaram com isso, mas com o real, que virou muito fraco, e eu gravando em Nova York, eles não conseguiram continuar a dar esse dinheiro, porque eles investiram, como você faz no começo de uma empresa, eles investiram mais do que ganharam. Sim. Mas quando o real virou 4-1, então a gente tinha que mudar tudo, e agora basicamente eu trabalho na câmera, sou eu. Bom, pessoas chegam, mas eu não pago. Tem um editor, tem alguém que me ajuda com mídias sociais, e tem alguém que faz as legendas, mas essas pessoas não trabalham tempo integral. Eu faço 90% do trabalho, São 80%. Freelance. Ah, tá. Tudo São hoje freelancers. você. Na verdade, a pessoa, Ivana, que faz mídias sociais, trabalha muito. Mas é muito trabalho. Sim. E YouTube, deixa eu te falar, YouTube não ganha tanto dinheiro quanto antes, porque tem muita concorrência agora com Instagram e TikTok e tudo. O TikTok é a rede do momento, né? Hoje o pessoal aí, vamos dizer, eu vejo que o pessoal mais novo, vamos pôr uma idade aí entre, sei lá, 10 a 18 anos, ficam ligados mais em Instagram, TikTok e Spotify, né? E o YouTube vem ali na massa, né? Mas eu acho que Instagram vai até, sei lá, até os 40 anos agora, né? Porque a alternativa ao Instagram é Facebook. Quem está no Facebook Instagram engloba mais. 50 anos agora. Não, é uma mistura, mas obviamente eu também estou no TikTok e no Instagram, só que o foco ainda é YouTube, porque eu chamo em inglês a gente tem um termo em jornalismo, que pode ter as matérias pequenas ou pode ter o que a gente chama de long form journalism, matérias bem grandes. Eu prefiro isso, e nas mídias sociais, YouTube é o lugar ainda para fazer coisas que duram mais de 3 minutos. Sim. Mais de 1 minuto. Você prefere vídeos mais longos no YouTube, no seu canal? Não, mas eu prefiro vídeos mais longos do que 3 minutos, né? Eu quero desenvolver um tema, eu quero contar uma história. Sim. E eu gosto também, eu estou fazendo os reels de 1 minuto agora. A gente tem um desafio de tradução para quem quer aprender a traduzir para o inglês, ou quem gosta desse desafio. Isso vai perfeito no... Daqui a pouco tem um desafio aqui pra você também. Ah, tá. Isso é perfeito para 1 minuto. Sim. Mas outras coisas, nem tanto. Eu fiz alguns vídeos sobre... desculpa, o tema ser um pouco triste, mas o meu pai faleceu esse ano passado, e eu queria explicar algumas coisas. Você chegou a fazer algum vídeo com ele? Eu não me Nossa, lembro. ele aparece acho que em 4 vídeos. Com a sua mãe eu vi. O meu pai, o que acontece é que depois, nos últimos anos, estava um pouco mais doente e não apareceu tanto no canal. Mas ele aparece, tem um vídeo ele explicando como a família dele escapou da Alemanha nazista. Ele nasceu na Alemanha, na Segunda Guerra Mundial, judeu, né? Então eles escaparam. Seu pai é alemão, sua mãe é americana? Bom, ele não diria que ele é alemão, ele chegou 6 anos a Nova York, e judeu também, não muitas vezes vai dizer é alemão, mas somos cidadãos alemães. A gente conseguiu o passaporte alemão por causa se você tem avós, bisavós, ou no meu caso, pai, que morou na Alemanha do Hitler, né? Então, ele é alemão sem ser alemão, né? Eu conheço algumas pessoas, amigos, né, mães e pais aí de pessoas que participaram aí dessa Alemanha do Hitler, e eles ganham até indenização em dinheiro até hoje. Não sei se você já ouviu falar disso, mas ganham, como se fosse um salário. Meu avô tinha uma empresa, ele, se não estou errado,
importava grãos, tipo trigo, sei lá, ilegalmente, na verdade, de outros países. Né? Eu não sei exatamente o que era, que meu pai nem lembrava direito, porque eu nunca conheci meu avô. Mas eles receberam dinheiro, sei lá, 10 anos depois da guerra, do governo da Alemanha, porque o governo da época eles tinham que deixar as coisas na Alemanha e fugir. Meu pai fugiu num passaporte falso. Sim. E então a gente encontrou uma vez na casa, nessas caixas que estão na casa, os papéis Mystery Box. do governo alemão. Olha. Declarando quanto vale as coisas que meus avós perderam e tudo, e em algum momento chegou o dinheiro. O que eu não sei é quanto. Eu não sei quanto. Eu não sei se era $10 ou $10.000 ou Sim. $100.000. Mas eles receberam, vamos dizer, uma indenização, né? Exatamente. Que loucura. Ô Seth, mas você já nasceu nos Estados Unidos, Nova York. Eu nasci em Massachusetts, que é o estado mais difícil para brasileiro pronunciar. Vamos ouvir se você... Massachusetts. Mas é Massachusetts. É Massachusetts. Mas isso é muito bom. Muitas pessoas não conseguem. Então, eu me considero massachusettense. Sim. Que é uma palavra que eu inventei. Mas eu sou massachusettense. Essa palavra nem existe em inglês. A gente não tem uma palavra para descrever as pessoas de Massachusetts. Fala que é um cidadão de tal lugar. Cidadão de Nova York. Nova York seria New Yorker, né? A gente tem isso. Mas Massachusetts... Não tem, né? Eu sou de Massachusetts. Massachusetts é onde vem os grandes gênios, as novidades da tecnologia, faculdades. Massachusetts, meu pai era professor de universidade, de Boston College, mas também tem Harvard, tem MIT, tem o centro universitário provavelmente maior dos Estados Unidos, mais importante, e também dos hospitais e biotecnologia. Então, esse estado de Massachusetts, fiquei até os 18 anos, fui para a faculdade e nunca mais voltei. Volto sempre para ver minha família, né? Mas morei em Nova York e em São Paulo desde terminar a faculdade. Mas como é que foi isso aí? Hoje a sua residência é no Brasil, é em Nova York, você volta sempre? Quando você veio definitivamente? Parece que vocês acham que como o nosso governo é tão chato com os vistos de turismo todo... Eu tive 2 ou 3 negados. Nossa. No terceiro. Agora, a gente não tem negado, mas a gente não pode ficar aqui. A gente pode ficar igual vocês até 6 meses de cada ano com visto de turista. Estou nessa situação agora. Eu posso passar 6 meses por ano aqui e na pandemia realmente passei 6 meses de 2021. Mas minha casa está em Nova York. Sim. Você mora em Nova York. Casa ou apartamento? Apartamento. Apartamento, a gente né? fala casa, né? Casa não... É difícil, né? Só em bairros mais afastados, né? Ou se você é muito rico e você mora num brownstone, que são as casas que são coladas. Condomínios, São coladas. Não, é uma casa, você entra na porta e tem 3 andares e são suas, só que está colado à casa do lado. É como o Chris. Todo mundo odeia o Chris. A gente chama esses lugares de brownstones. E se tem um brownstone no centro, você tem muito dinheiro. Porque você não vai conseguir isso por menos de $5 milhões, que seria quase 30 milhões de reais agora. Né? Sim. Seth, me fala uma coisa. Como que é a visão do americano de Nova York, não vou perguntar Nova York porque você tem mais experiência e tal, sobre o turista brasileiro? Ele é o mais... Vocês mais dão risada, ele é o mais engraçado ou o mais amigável, mais, vamos dizer, friendly? O que você acha? O que mais faz coisas engraçadas, tipo Skype no meio da cafeteria em Nova York, e todo, mãe, pai, tô aqui e tal. Eu sei qual vídeo você está referindo. Eu acho que o turista brasileiro não é tão diferente dos turistas. E é diferente, na maioria dos jeitos que é diferente de forma positiva, porque é muito social, é muito aberto, não faz coisas chatas, talvez não deixar a gorjeta que deveria. Mas não faz coisas chatas, tipo... Eu não gosto de deixar gorjeta, vou ser sincero pra você.
Mas você deixa gorjeta aqui. Mas eu acabo deixando. Por 10% de serviço aqui Sim. é gorjeta. É gorjeta, É que você não tem escolha. Você tem escolha. Ou você até tem escolha aqui, né? Você pode escolher 3, 6, 10%, né? É, mas o maior... Não, mas lá... Não, 3, 6... Começa com 15 aí. Começa com... Isso, é verdade. Falei 15, besteira. 20, um pouco mais de 20. Mas o que acontece é que não temos tantos turistas brasileiros. Em Nova York tem, em Orlando tem, em Miami tem. Então você vai ter Turismo em Nova York é caro para o brasileiro. Agora é. Agora tá impossível. Quando a gente começou o canal, era muito mais... Era 3, 4 fácil. reais. Não, né? menos de 3. Muito menos de 4, porque a gente, quando chegou a 4 pela primeira vez, a gente fez um vídeo. Nossa, real chegou... É 4-1. Como vocês vão sobreviver aqui? 4-1. E agora, olha, é 5, quase 6. Primeira vez que eu fui, tava 1,9. Que loucura, em 2009. Naquela época eu morei no Brasil e foi ao contrário. São Paulo era muito caro para um jornalista, porque jornalista não ganha tão bem, né? Era muito você não era caro. Contratado da Fox News, você era independente. Não, era contratado por uma agência, mas não pagavam tão bem. E morei aqui em São Paulo no momento que o aluguel em muitas partes de São Paulo era mais alto do que o aluguel em Nova York. É incrível pensar que isso existia, mas isso existia e foi parte da razão que eu fui embora. Eu fui embora, na verdade, porque me ofereceram uma coluna no New York Times de viagens, que é bastante boa oferta. New York Times é um mas, mega na verdade, jornal, estava né? procurando um jeito de sair daqui, porque era muito caro e eu era um jornalista semi-independente. E consegui sair. Mas eu não acho que... Voltando para o turista brasileiro, eu sei que tipo, na Disney eles identificam brasileiro porque... Tá falando alto, fala em muita gente. Dizer, mas vamos falar sério, todo mundo que vai para a Disney, tem muitas pessoas chatas que vão para a Disney. Não é a mesma coisa que o brasileiro que vai para Boston para aprender da história da cidade, ou sei lá. O brasileiro, em geral, sorri muito, é muito positivo, é simpático. Eu não acho que... Todo mundo sempre quer saber, porque eu falo dos micos que pagam os brasileiros, mas não é diferente. Eu falo dos brasileiros porque meu público é brasileiro. Eu não falo dos brasileiros porque os brasileiros são ruins. Eu poderia fazer a mesma coisa com mexicanos. Chineses são um desastre nos Estados Unidos. Né? Bem pior do que brasileiro, muito né? mal educados para nós, né? Então, quando eu fui para a China, eu vi, nossa, eles são assim mesmo. Ou seja, para nós... São bad behavior. Para nós, para eles, é normal. Normal. Invasão de privacidade na China é de todos os dias. Eu apresentei meu passaporte para entrar no museu na China. E eles ficaram com o passaporte olhando cada página, rindo e era bem impressionante. Que estranho, que coisa maluca, velho. Não se preocupe, eu testei negativo ontem. Eles testou, não está com Covid, o Seth. Não estou. Quem sabe eu estou com algo. Alguma gripe. Mas o brasileiro, em geral, é querido pelo mundo, porque todo mundo quer falar de futebol, todo mundo quer falar... bom, eles podem até pensar que você mora no mato, mas tudo bem, né? Sim. O Brasil é muito pior ser americano viajando pelo mundo do que brasileiro. Porque os Estados Unidos tem muitas pessoas no mundo que não gostam. Não gostam, é verdade. E por isso, eu resolvi esse problema. Porque quando eu viajo, eu não falo que eu sou dos Estados Unidos, eu falo que sou de Nova York. E não tem ninguém no mundo que odeia Nova York. É verdade. Tem alguém em algum lugar. Mas tantos filmes, tantas séries. Nova York tem o imposto mais alto dos Estados Unidos, se não me engano. Nova York... Não é o mais alto? 9 ponto... Bom, imposto de quê? Quando você vai comprar coisas eletrônicas, pode etc. Ser. É 8,875. Eu acho que é o mais alto dos Estados Unidos, se eu não me engano. Pode ser. Também a gente paga impostos federais, né, nacionais, a gente paga estaduais e somos uma das poucas cidades a gente paga um imposto municipal também. Normalmente os municípios
recebem dinheiro de outros lugares, não cobram uma parte do seu salário. Mas se você mora em Nova York, na cidade, ou trabalha na cidade, você vai pagar para Ou seja, no seu correio sempre chega cartas de impostos para pagar. Taxes, né? Sempre. Bom, não sei. Eu recebo muito. O Estado me manda. Todo mundo recebe, né? Uhum. Todo mundo recebe. Agora, Seth, me fala uma coisa. Você acha que você é mais conhecido nos Estados Unidos ou aqui no Brasil? Bom, com certeza no Brasil. Com certeza no Brasil. Não tem nenhuma dúvida. Quando eu escrevi minha coluna para o New York Times, 6 anos... Em inglês, né? Obviamente. Em inglês. Eu acho que provavelmente mais pessoas nos Estados Unidos iam reconhecer meu nome. Mas é no jornal. Tem uma foto pequena. Mas ninguém reconhece jornalista na rua. De jornalista de jornal, obviamente. De jornal impresso. Eu tenho a impressão que aqui no Brasil tem mais glamour, assim. O cara vira mais artista, tem aquela glamourização do jornalista. Mas nos Estados Unidos já é menos, né? Bom, eu não sei quantos repórteres da Folha você ia reconhecer na rua. É verdade. O do Estadão, sei lá. Obviamente da TV é diferente. E não, minha coluna era muito conhecida, mas ninguém me parou na rua, por exemplo. Aqui é diferente. Olha, eu não sou mega famoso aqui. Se eu sair em São Paulo um dia inteiro... se você for na Avenida Paulista, as pessoas não conhecem. 4 ou 5 pessoas que vão. E também tem pessoas que me reconhecem e não me param na rua, né? Às vezes recebo foto. Eu recebi uma foto... Onde que eu estava? Eu acho que eu estava no Rio. E alguém tirou uma foto, estava na próxima mesa, em um restaurante. Não veio falar com você. Me mandou pelo Insta. Não queria interromper, sei lá. Sim. Mas eu acho, das pessoas que me param, eu já sei que seria muito chato ser muito famoso. Porque eu não sou muito famoso. Eu sou um pouquinho famoso. Nem imagina como seria a vida para alguém que não pode sair na rua sem ter todo mundo em cima deles. Agora, se você algo que recompensa, você é rico. Sim. Então, isso é bom. Sim. Mas eu não sou rico do canal Amigo Gringo. Você sabe que muitos caras, assim, não sei se é o caso dele, mas, por exemplo, o Whindersson Nunes, que é um dos youtubers mais famosos do Brasil, ele de vez em quando tá com uma certa depressão. E a gente vê pelo discurso dele que muito possivelmente tem essa ligação do ser muito famoso. Por exemplo, nós não temos, vamos dizer, $2 milhões na conta, mas a gente pode ir ali jantar e almoçar sem ninguém interromper. Às vezes a pessoa perde isso, é uma loucura, né? Você tocou num ponto muito louco mesmo. Já pensou nisso? Como seria? Eu penso nisso, porque às vezes... Porque eu gosto agora quando as pessoas me param na rua, porque... Nunca é mais de uma vez por hora. Mesmo no momento da auge de eu andando pela cidade, quase nunca. Talvez na Paulista seria mais de uma vez por hora. Mas shopping, isso não é problema para mim. Eu gosto. Mas se fosse 100 pessoas por hora querendo tirar fotos, não, eu acho que isso seria muito chato. Agora, o dinheiro que recompensa. Se meu canal fosse 100 vezes maior, eu seria Felipe Neto, né? Eu teria muito dinheiro. Mas eu pagaria preço. Eu gosto muito quando pessoas tipo o Whindersson revelam um pouco do que acontece na vida deles. Né? Ou seja, se a gente colocar numa balança da fama, tem as coisas boas e as coisas ruins. O que você ganha e o que você vai perder, ou já perdeu, né? E tem pessoas, privacidade. Tem pessoas que lidam muito bem com isso e outros que nem tanto. Nos Estados Unidos, todo mundo diz que o Tom Hanks, sabe, o ator, que ele lida muito bem com isso, que ele ainda é muito educado em público. E ele é muito famoso, né? É impossível sair na rua, mas ele parece ainda uma pessoa normal, mais ou menos. E todo mundo diz que, pessoalmente, ele é muito simpático. E o problema é que quando pessoas querem falar com você o dia todo, não é tão fácil lidar, né? Ser simpático o tempo todo. Sim. Porque uma vez agora... Não é todo dia que você tá bem. Hoje em dia... as pessoas gravam, né? Então, você falta educação em um momento, vai sair. Foto se é pra famoso, todo lado do celular. vai sair. E isso é muita pressão, eu acho. Não tenho esse problema, mas eu acho que seria assim.
É uma loucura mesmo. Agora, Seth, me fala mais aí do seu canal. Eu já acompanhei já há um tempo. Teve um tempo que eu tava um pouco sem entrar no YouTube, acabei. Eu acho que eu acompanhei mais o início. O início. E eu gostava mais daquelas questões que você comparava Brasil com os Estados Unidos. Você acha que dá para comparar Brasil com os Estados Unidos? Sabe por quê? Ontem eu tava na fila tomando a terceira dose da Pfizer. E aí a pessoa falou pra mim, olha, muita gente fala dos Estados Unidos, eu acho impossível comparar Brasil e Estados Unidos. O Brasil é muito melhor que os Estados Unidos. O que você acha? Dá pra comparar? Bom, se não fosse possível comparar, a gente não compararia. Mas claro que é possível comparar, são diferentes. Eu acho que tem algumas coisas em comum, porém... Por exemplo, os dois países são países continentais, são muito grandes. Muito grandes. E são... e produzem, de certa forma, a cultura nacional é cultura nacional mesmo. Ou seja, nós produzimos muita cultura, TV, música, tudo dentro dos Estados Unidos. E vocês também. Claro que vocês também consomem coisas de fora. Mas não é o caso de Costa Rica ou Colômbia. Eles vão fora das fronteiras, eles consomem coisas do México, de Argentina, coisas culturais, estou dizendo. Filmes, TV, blá blá blá. O Brasil é inundado pela cultura de filmes, comida, McDonald's, Burger King. Mas vocês têm. Subway. Vocês são, se somesse totalmente a influência americana, o Brasil ainda teria uma cultura muito rica. Música, comida, filmes, literatura. E isso. Eu acho que a gente tem isso em comum com vocês. Seth, eu acho que quem tinha que mandar no Brasil é Joe Biden e dolarizar o Brasil. Bom, não é ele que dolarizaria, né? Vocês. Não, dolarizaria o Brasil, mas nunca, né? Acontecer isso. Nunca. Mas tem país. Equador é dolarizado. Então não é tão impossível. Mas eu não sei como funcionam essas coisas. Mas vou dizer, eu acho que dá para comparar sim, mas eu acho que não dá para dizer. Nossa, por que Brasil não pode ser como Estados Unidos? Isso não é produtivo. Porque, de certa forma, nunca vai nevar por todo o Brasil. Sim. E vocês nunca vão ser um povo que segue todas as regras direitinho. Nem a gente, na verdade. Nem o americano. Mas tem coisas que não pode... o clima não pode mudar, recursos naturais não podem mudar. Então... O ideal para vocês, eu acho, não seria ser como os Estados Unidos. Seria ser mais organizado, desenvolvido, igual, tudo isso. Mas não é para imitar os Estados Unidos. É para conseguir uma realidade brasileira própria. Melhor. Sim. E vou torcer de novo. Peço desculpa a todo mundo. Não tem problema. Não tem problema. O importante é estar vacinado, aí estamos todos protegidos, todos os tipos de... Seth, e aí? E essa pandemia atrapalhou muito os seus vídeos, o seu trabalho? Você ficou congelado, parado, além da neve? Ficou parado em casa? Você trabalhou normalmente? Afetou muito mais meu trabalho jornalístico de escrever de viagens. Parou. Pra quem não sabe, além do YouTube, você tem colunas como jornalista. Eu tinha uma coluna pelos primeiros 2 anos do canal, mantive uma coluna no New York Times. Ainda escrevi muito para eles até a pandemia. Mas parei para fazer outras coisas durante a pandemia. Mas o YouTube foi ótimo durante a pandemia. Aumentou? Não sei se aumentou, mas era uma coisa que eu tinha vários momentos que as pessoas realmente queriam saber. O que está acontecendo nos Estados Unidos? Eu moro nos Estados Unidos, num bairro. O centro de Covid nos Estados Unidos, nas primeiras semanas, era meu bairro. Qual bairro? Queens, Jackson Heights e Elmhurst, em Nova York. E isso, não sei se você vai lembrar, mas foi o primeiro hospital que tinha que alugar espaço frio, gelado, para deixar os cadáveres das pessoas que morreram, porque não cabiam dentro do hospital. E isso virou uma notícia internacional que o trailer, não sei como vocês chamam isso, estacionado fora do hospital para... Eu cheguei a ver, tinha fotos. E a gente tinha... Porque também é um bairro com muitos imigrantes, e os imigrantes sempre vivem muitas pessoas numa casa. Ou seja, pode ser 8 pessoas, 10 pessoas numa casa. Então, alguém pega Covid, todo mundo pegou Covid. E eu saí para a rua para mostrar o que estava acontecendo. Isso foi muito
legal, mas e também... Pegou o Covid? Pegou? Lá? Eu peguei. Ou aqui? Não, peguei em Portugal, na verdade. Nossa. É outra história. É. Mas deu uma coisa para fazer. Eu nunca fiquei sem trabalho durante a pandemia. Sim. E também dou aula na uma universidade de Nova York e uma escola também que tem o New York Times para estudantes, que tem programas especiais para estudantes de ensino médio. E eu continuei com isso online. Então, eu pessoalmente tive muita sorte durante a pandemia. Eu não perdi eu só perdi um dos meus 3 trabalhos, na verdade. Sim. Mas o canal tá todo mundo em casa assistindo YouTube, tá ótimo. Sim, sim. Então, e agora ainda dá pra você fazer um espelhamento, você joga pra TV, né? Tá no YouTube, no celular, você põe pra TV. Claro. Ou seja, virou a TV de verdade, né? É parte da TV. Qualquer Smart TV tem. Ou Apple TV, ou Chromecast, ou a TV direto, minha TV da sala mesmo, eu vou direto, eu jogo nela e vejo um vídeo, por exemplo, mais vídeos grandes, né? Vídeos de meia hora e tal, eu prefiro ver, acaba cansando no celular, fica segurando ali, cansa, né? Agora, Ced, me fala uma coisa, e as redes sociais? Quem não tá, parece que não vive. Quem não alimenta, a pessoa chega e fala, Ced, faz tempo que eu não te vejo. Por quê? Porque você não postou no Instagram aquela semana. Você entende essa coisa? O que você acha disso? Você acha que as redes sociais viciam a gente muito, mas num lado bom ou ruim? Eu acho que Por onde tá indo? Um lado bom e um lado ruim. Eu tenho alguns amigos que ficam totalmente fora das mídias sociais. Às vezes eles só monitoram os filhos. Eles não querem deixar o filho no Instagram sem monitorar. Mas essas pessoas não me parecem tão infelizes. Sim. Essas pessoas não são tipo, nossa, o que estou perdendo no Instagram? Eu acho que eles leem mais livros, eles ligam mais para os amigos, e eu acho que é muito saudável não estar. Agora, do outro lado, eu acho que tem várias coisas positivas. Eu gosto de saber onde estão meus amigos, eu gosto de ver as fotos dos filhos dos meus amigos, o que estão fazendo. Hoje mesmo, chegou no meu celular pelo LinkedIn, que quase não uso, mas mandou um alerta. Eu não tenho conta no LinkedIn, tem todas mesmo. E por alguma razão sabia que um amigo meu do mestrado, que fez um mestrado em administração pública, agora é o novo... Vocês falam porta-voz? Não, o novo pra fazer assessor o quê? Assessor de imprensa da vice-presidente dos Estados Unidos. E caramba. Há 10 anos, eu sei que ele atualiza as atividades, né? Não, ele é a pessoa que chega na conferência de imprensa falando, oi, eu vou responder perguntas de parte da vice-presidente. E ele agora é o spokesperson. Nossa, mas é o LinkedIn que me falou. Eu mandei para vários amigos. Da Kamala Harris. A Kamala Harris. Então, isso é bom. E também, para quem produz conteúdo, é maravilhoso, porque qualquer pessoa pode fazer. Tem muitos exemplos de pessoas. Também que você pode monitorar os seus concorrentes, ver o que eles estão fazendo e tentar. Então, é todo mundo. Mas eu não acho saudável em geral. Acho que a maioria... O vício, né? É um vício de muitas pessoas. A gente se perde nisso. A gente perdeu... Eu tenho muita dificuldade em ler livros, que antes li muitos livros. Você perde o tempo vendo um Instagram da vida? Você fica... Ou na rede social? Eu não tenho nenhum problema em fazer isso alguns minutos por dia ou até 1 hora por dia. Não, digo, perder a noção da hora. Entendi. Pode ser, eu tento não fazer isso, mas também tem uma diferença. No meu celular agora, eu leio o New York Times e as notícias do Brasil. Isso é mídia social? Não, mas estou ainda olhando o celular. Então, é difícil saber quando fazer. Eu acho que ficar aí por 1 hora vendo os Reels ou TikTok aleatoriamente... Prende muito a gente, né? Eu acho que se você tem esse controle de poder... Eu vou fazer isso por 20 minutos e depois eu vou cozinhar e depois eu vou falar com o vizinho ou meu amigo, sei lá, acho ótimo. Só que a gente é fraca. O ser humano é fraco. E a gente fica muito... Se deixa levar. Muito exagerado o tempo que a gente passa. Eu acho que deveria passar menos tempo nas mídias sociais, com exceção dos vídeos do Amigo Gringo, que acho que você poderia verdade. ver por horas. youtube.com// o quê? Amigo Gringo. Amigo Gringo. Nas mídias sociais eu sou mais seu Amigo Gringo. Sim. Porque tinha um Amigo Gringo aí que era um duplo de DJs
holandeses. Nossa. Claro que não posta mais, blá, blá, mas eles ainda tem esse amigo gringo. Realmente, para achar um nome foi difícil, viu? Um nome que não exista. Hoje é quase uma tarefa impossível, certo? Mas sabe que o amigo gringo, a gente pensou em, tipo, milhares de nomes para amigo gringo, que muitos tinham a ver com sete, na verdade. Pintando sete, ou sei lá, Sim. várias coisas. Mas não foi minha ideia chamar o canal de Amigo Gringo, mas foi perfeito. A gente sabia desde o... Porque na rua as pessoas dizem, Amigo Gringo! É muito fácil e explica totalmente o canal. Eu mesmo comecei a ver quando eu fui para Nova York, só fui uma vez, e comecei a ver aqueles comparativos, né? Por exemplo, quem é mais limpo, brasileiro ou americano? Come com a mão ou come com um napkin? E aí, quem é mais? Não, obviamente o brasileiro, mas eu acho que o brasileiro exagera também. Escovar o dente no meio do dia? Esse é um debate. Olha, não tem nenhum problema escovar os dentes no meio do dia. O problema é se você critica quem não escova os dentes 2 vezes por dia. Sim. Escovar os dentes 2 vezes por dia, acho que nenhum dentista vai dizer que não é suficiente. Mas... De 1 a 2. Muitas vezes aqui no Brasil as pessoas escovam de 1 a 2, eu acho. 1 a 2. Eu acho que 2 é melhor, mas essa terceira depois do almoço é uma coisa... Melhor uma balinha, né? É um pouco estranho para a gente, mas não é ruim em si, né? Certo, você gosta de chocolate? Gosto. Então vamos fazer aqui o primeiro desafio. Vamos ver se Seth Kugel vai comer o chocolate como americano ou como brasileiro. Oh, não. Abra. Open up. Open up ou open it? Qual que é o correto? Open it. Open it. Open it up. Eu juro que eu achava que bad behavior é uma palavra só. Mas bad é de mal e behavior é comportamento, não é isso? É verdade. Nossa, agora eu não sei como Vamos, eu vou... agora mas eu tenho uma escolha. Não, peraí. Não posso influenciar. Como você vai comer esse chocolate? Bom, o problema com esse chocolate é dividido em quadros. Não quero saber. Eu quero saber. Se fosse eu ia fazer assim. Comeu como americano porque pôs a mão no contato da comida. Óbvio. Você comeria como brasileiro, você abriria e já colocaria direto na boca e talfe. Aí seria como brasileiro. Mas o importante é comer. Eu vou te dizer, se foi tão ruim tocar na comida, a gente estaria no hospital o país inteiro. É verdade. A minha avó contava uma coisa e eu acho que você vai concordar com ela. Hoje ela já faleceu. Ela falava, bom, se eu colocar a mão na comida, pode ser que eu coloque até algumas bactérias, mas se as bactérias entrarem no corpo é bom, porque cria anticorpos. É uma teoria, né? Não, eu acho que é mais do que uma teoria. Eu acho que hoje em dia muitos médicos, cientistas criticam os pais porque não deixam as crianças brincar na terra. Na terra, na areia, se sujar. Eu tenho um estômago bem forte. Eu sempre comi tudo. Eu sempre toquei tudo com a mão. Em Nova York, a maioria das pessoas comem fast food, no geral, ou prezam mais por uma comida mais regrada? A maioria é fast food, agora, né? A gente tá falando um pouco de diferença de classe social agora. Porque a classe social que tem dinheiro, agora tem muitos lugares que pode comer muito saudável, só que são mais caros. Ah, tá. E quem cozinha em casa também, em geral, qualquer classe social, se você come em casa, você come melhor. Mas o fast food, eu acho que Nova York seria a parte dos Estados Unidos que menos come fast food, eu diria. Porque você vai para muitas outras partes dos Estados Unidos, você só vê as redes, o Burger King, o KFC, Waffle House, essas coisas. Em Nova York a gente tem mais variedade. Cheesecake Factory, maravilhoso. Nossa, adoro. É bom. Não sei se isso seria fast food. A gente chamaria isso é mais um restaurant, né? É mais um restaurant. Como Outback. Mas no meu bairro... Red Lobster eu amo. Nossa, maravilhoso. Nossa, todos os lugares eu critico no canal, mas tudo bem. Não, é que em Nova York a gente é um pouco elitista. A gente gosta de restaurantes que não são redes. Sim. Mas a gente tem esses restaurantes, essa é a diferença. Então, no meu bairro, tem pessoas de muitos países. Eu tenho sushi, eu tenho restaurante de Tibete, de Nepal, da Índia, Bangladesh, Paquistão. Então, isso é interessante, tem muito em Nova York, né? Peruanos, colombianos, mexicanos. Então, alguns parecem até fast food. Tem frituras e tudo. Mas
em Nova York, se você vai 5 vezes para Red Lobster, em vez de ir, sei lá, o restaurante de peixe colombiano, acho que você está perdendo. Agora, se você mora em um lugar que só tem Red Lobster e Olive Garden, sei lá, então Olive Garden, tudo bem, muito bom. fazer ok. Mas a gente não... você vai para... A gente tira muito sarro no canal de quem vai para Olive Garden em Nova York. Porque é um centro de restaurantes italianos infinitos e bons. E o Olive Garden é um restaurante americano, italo-americano. Igual o Outback, né? Australian American. Não, e também Outback, né? Nada em contra desses lugares, pessoas que gostam, mas em Nova York você está errando. Se você vai para esse... Você está em Nova York, tem que comer num lugar que não existe em outras cidades. Sim, aproveitar, né? Eu acho. Aproveitar. Eu vou continuar comendo. Continua comendo chocolate. Agora ele vai comer como brasileiro. Só porque eu falei. Só porque eu falei. Eu tenho um desafio aqui, mas acho que eu vou fazer mais algumas perguntas aqui ainda. Que ainda temos algum tempo para Seth. Ô Seth, me fala uma coisa. A gente estava falando um pouco mais no início do podcast sobre racismo, e é muito interessante, né? Eu tava vendo um filme, O Mordomo da Casa Branca. Já viu esse filme? Mordomo da Casa Branca. Isso... Nome em inglês. Mordomo em inglês eu não sei, acho que é um nome, não tem nada a ver com... Mas eu vi o filme. Muito bom, né? Muito bom. Parece que é um caso real, né? De um mordomo que ficou trabalhando muitos anos como presidente. E isso e mais algumas outras pesquisas que eu fiz, e que o racismo... Isso é uma pesquisa? Eu assisti um filme e uma pesquisa? Não, isso e outras pesquisas que eu fiz. Tá bom. Um pouquinho, pode ser, mas tinha um filme. Então, ou seja, eu estou pesquisando agora o chocolate brasileiro. Chocolate soufflé. Qual chocolate brasileiro que você mais gosta? Desses populares. Esse soufflé é um chocolate popular, né? Chocolates. Ou Lindt, que é de outro. Não. Lindt é suíço, não é? Eu acho. Eu gosto desse... Qualquer chocolate que não é tão doce. Tipo, eu gosto de diamante negro. Não tem diamante negro? Tem. É bem doce, Agora esses Lolo, Choquito e tal, são bem prestígio. São bem doces. Mas a gente tem coisas bem parecidas nos Estados Unidos. Sim. Na verdade, eu gosto muito das balas brasileiras. As balas, sim. Mas é Porção de puro bala. açúcar, né? Puro. É doce, né? Você gosta muito de doce? Você prefere doce ou salgado? Infelizmente, eu gosto de doce. Diabetic. Eu vou ser, provavelmente. Too much sugar in your blood. Que tipo de filme que você gosta? O que o Seth faz nas horas de vacation? O que você faz quando você tá off? O interessante na minha vida é que eu faço tantas coisas que eu gosto que eu não tenho essa divisão. Cinema é muito presente na sua vida? Filme, cinema? Não, eu gosto muito, mas eu tenho um problema. Eu vejo filmes e eu esqueço, eu não lembro. Super-heróis? Gosto de filmes de super-heróis? Não, nem tanto, desculpa. Eu sei A que Marvel é tão legal. Não é que eu não gosto, é que eu não assisto. Eu poderia ter No novo gostado. filme do Homem-Aranha, eu vou dar um spoiler aqui. Colocaram uma pseudo-reforma, né, na Estátua da Liberdade, e colocaram o escudo do Capitão América para ela segurar. Achei maravilhosa a ideia. Tinha que fazer isso. Bom, eu gosto de filmes. Sabe que filmes eu gosto? Eu vou dar uma definição do filme que eu gosto. Novos ou antigos? Eu gosto mais dos novos, na verdade. Sabe o que acontece? Quando eu vejo um filme antigo, eu penso sempre, essa pessoa morreu, essa pessoa morreu, essa pessoa morreu. Você tá muito negativo. Eu sou muito negativo. Não, mas eu gosto de filmes em que acontece algo totalmente inesperado, ou que é uma ideia diferente do mundo, ou eles pensaram... Que tenha um final, né? Que dê um final para aquilo. Pode ser, mas uma coisa que... Eu gosto de ir para filmes sem saber de que se trata o filme. Porque eu gosto de ser surpreso no meio do filme. Mas filmes tipo... eu vou pensar um filme... eu não sei como chama em português, mas The Quiet Place. Desse mundo que... É novo, né? Pode, vi mais ou menos. Do John Krasinski. No streaming. Você não poderia falar, se você falar assim... O monstro... o monstro aparece. Assisti. São 2 filmes, não é? São 2. São 2. Então, isso eu gostei. Porque que ideia é essa? Que é um mundo em que você não pode fazer barulho. Eu gostei dessa ideia. Você gosta da agonia do filme? Como que é a agonia em inglês? Agony, pode ser. Não, também gostei. Mas essa ideia, vamos criar um mundo que tem algo diferente e essa coisa diferente. Eu gostei da Hunger Games também. Qualquer
pessoa tem uma... Nossa, você vai ter um jogo... Como chama Hunger Games em Saiu como Jogos Vorazes no Brasil. Tá. Então... Hunger ou Hunger? Hunger. É Hunger. Mas, nossa, quem pensou nessa ideia de que as pessoas vão se matar para entretenimento? Obviamente tem paralelos no mundo real. Mas eu vejo esse mundo... Nossa, incrível. É bem diferente. Eu gostei bastante. Então, eu gosto Katniss Everdeen. de me jogar totalmente em um mundo diferente. Esse tipo de filme eu gosto, ou série. Eu gosto muito da Katniss Everdeen. Muito legal, também. muito legal. A trilha também é muito boa. É ela que você gosta ou Jennifer Lawrence que você Jennifer gosta? Lawrence, Okay, entendi agora. Eu gostei muito daquele filme Passengers. Você assistiu? Acho que assista, muito bom, te recomendo. Eles pegam um número de pessoas que pagam para ir para Homestead 2. É um novo planeta Terra, só que demora muitos anos-luz para chegar até lá. As pessoas hibernam, você dorme, só que dois acordam e aí começa, e ela acorda. E aí ela... Então o outro ator eu não lembro, eu sei que ele fez... Parece bem interessante. É bem interessante, Passageiros. E também muito bonito a montagem, a edição e tal. Parece mesmo que eles estão no espaço. Mas cinema é isso, né, Seth? É um descanso pra mente, né? Não, claro. Eu gosto. Mas eu também sou viciado em séries também. Então... séries. Agora, você tá falando do negócio do racismo. Eu percebi eu vi também que nos Estados Unidos, antigamente, 30, 40, 50 anos atrás, era muito mais forte. Eu vi que, por exemplo, os brancos não pegavam o mesmo ônibus que negros, né? Era muito mais presente. Hoje já é um negócio muito mais tranquilo, né? Ainda tem, mas ainda... Qual que é a presença de 0 a 10 do racismo nos Estados Unidos? Eu não vou dizer que é mais tranquilo. Obviamente é melhor, mas a gente ainda tem problemas muito grandes. E o interessante é que eu nunca falaria dessas coisas num podcast nos Estados Unidos, que não ia me entrevistar. Eu não sou especialista nessas coisas, mas eu moro nos Estados Unidos e eu leio o jornal e eu falo com pessoas. Então, a gente ainda tem um problema básico. A gente não tem igualdade quando você é negro e você entra numa loja e as pessoas pensam em algo diferente do que quando você é branco e entra numa loja. Sim. Só que agora a gente está muito mais consciente disso do que antes. Sim. Antes era, vamos só arrumar as leis. As leis agora todo mundo é igual. Porque vocês no Brasil têm desde a escravidão, né? Vocês não têm essas leis racistas. Mas a gente não percebe que não é só a lei, a sociedade tem que mudar. Então, a gente ainda é muito tenso nos Estados Unidos com o assunto. É só olhar a polícia, né? A polícia como trata negro, como trata branco. E então, seria difícil eu, como homem branco, dizer que está tudo mortes, bem. né, de polícias, ultimamente, tempos atrás aí. Mas não é ultimamente, é só que agora sempre as pessoas houve, né? gravam. Agora é gravado. E eu tenho um amigo brasileiro que mora em Nova York, ele falou que é super normal, isso comum até. Normal não, comum, né? Então, a gente sabe que a gente tem esses problemas, a gente está descobrindo problemas que a gente não sabia que existia antes. Não é que colocar todo mundo igual na lei, diante da lei, não vai resolver tudo. Sim. A gente tem as mesmas perguntas de vocês também. Cotas das universidades. É uma questão bem complicada. Bem complexa, né? Bem complexa. Cada um tem o seu... E sabe que eu realmente acho... Quem fala eu não sou racista, eu não acho que racismo ou você não é. Todo mundo tem um elemento de preconceito sobre algum grupo. Sobre alguma coisa, né? E tem online, tem testes que testam seu preconceito com coisas tipo automáticas, como você reagir rápido e tocar tecla. E você vai ver se você fazem esses testes. Tipo testemunhas de Jeová. É de Jeová? Não sei. Aqueles que batem na porta. Nos Estados Unidos é comum isso, né? Não. Eles batem e tentam te converter, não é isso? Isso acontece nos Estados Unidos. Não, mas estou falando daí, eles têm um jeito de... Eles colocam uma pessoa negra, uma pessoa branca, e depois eles colocam um adjetivo. E você entende melhor alguma coisa tipo inteligente. Você associa mais a palavra inteligente com o homem branco, mas você tem que fazer em menos de um segundo. Então, é seu cérebro subconsciente que faz isso. Eu acho muito interessante esses testes. Esses são da Harvard. Eu não sei, eu acho que chama racismo implícito e existe em português também. Você tocou num ponto bem interessante, porque eu acho que existem algumas coisas, Seth,
que já estão no nosso cérebro, no nosso inconsciente, vindo da onde? Dos seus pais. Você aprendeu em casa. Não só isso. Não que você seja, olha que preconceituoso, o cara está errado. Mas você aprendeu isso e vai desconstruir como adulto. Eu tenho um vídeo que chama Eu Sou Racista. E falo de algo que aconteceu na minha infância, na escola. Minha escola, minha cidade era 95% branco, né? Mas naquela época, e ainda hoje em Boston, eles mandam... em Boston, ainda não em Nova York. Negros e latinos e tudo, por ônibus de bairros menos ricos. Apenas eles? Não, pode ser também branco, só que esses bairros são negros. Mandam para as escolas boas dos brancos. Então, eu fui para a escola, estudei, sempre tinha uns 20% de estudantes que eram negros, de bairros socioeconomicamente mais... Eu nunca sei. Mais pobres, né? Ok. E o que acontece? A maioria, ou na média, eles não eram tão bons alunos quanto a gente. Porque, agora eu vou te falar do que os pais trabalhavam 18 horas por dia, que não falavam tanto com eles. Pode falar que o sistema, a educação era mais para brancos que para... Pode inventar qualquer... Mas eu, sendo uma criança de 8 anos, só vi uma coisa. Os alunos brancos, em geral, tiraram melhores notas do que os alunos negros. E eu não entendi que tem todo tipo de coisa sociológica acontecendo. Então, eu saí daí, provavelmente, eu não tenho certeza, pensando subconscientemente que os negros, sei lá, não eram tão inteligentes. Sei lá. Obviamente, algo que hoje não considero certo, mas era criança. Mas era a cultura que te davam, né? Que te forneciam. E a gente tem que desaprender essas coisas. Como adulto não depois. É tão fácil. Não é tão fácil. Não é tão fácil. E mesmo se você fala, eu não sou racista, olha, quem fala que não é racista é Por exemplo, a sua religião, muito provavelmente, foi a mesma religião da sua mãe e do seu pai. Correto, ou mais ou menos nenhuma religião. Mas a gente se não tem nenhuma, então hoje provavelmente você não tem nenhuma. Mas é exatamente isso, correto. Então eu sou judeu, família judeu. Os judeus mais religiosos, você abandonou o judaísmo. Eu não abandonei nada. Meus avós abandonaram. Eu não posso... Você não pode ser criado numa casa meio agnóstica ou ateu. E depois disso, de algum milagre, começar a acreditar nessas coisas. Ou verdade. você poderia acontecer. Sua família vai achar estranho. Todo mundo... minha família acha muitas coisas estranhas. Eu faço um canal de YouTube no Brasil. Eles acham estranho? Eles falaram isso? Para com isso no começo? Para. Não. Stop it. Não, eles adoram, mas acham estranho. Toda a minha família já apareceu. E no Amigo Gringo. Sua mãe apareceu respondendo perguntas, né? Muitas vezes. Minha mãe apareceu muitas vezes. Meu irmão sempre quer aparecer. Meu irmão, eu acho que ele entende muito bem o português agora, porque assiste o canal e fala espanhol e conseguiu aprender português assistindo o canal. Não, eles não acham isso. Onde está Eric? Eric está nesse mesmo momento em Los Angeles e ele vai visitar... eu não sei quando vocês vão postar esse podcast. Amanhã já no dia seguinte. Então... será que ele vai assistir? O Eric, possivelmente. O Eric chega, ele não resiste ficar fora do Brasil. O Eric vai visitar o Brasil, acho que daqui a 5 dias ou algo. Então sim. vamos passar um tempo aqui juntos. Manda ele aqui para entrevistar. Manda ele aqui. Vai adorar. Claro. Eu dou o contato dele. Claro, manda. Convido, com certeza. Aí ele fica na sua casa. Como host. Não. Na verdade, eu não tenho uma casa aqui. Eu faço Airbnb por 2 meses. Vai indo. Mas eu espero ter uma casa aqui. Me falaram que você estava casado aqui, ou namorando, não sei. Eu estou namorando, sim. Tá namorando. Então, se a gente se casar, eu poderia estar morando no Brasil permanentemente. Sim, porque você vai ter o visto, né? Isso é estranho, né? Americano querendo o green card brasileiro, tem que casar. Você tá bem? Um americano querendo vir pra cá? Melhor você ganhar em dólar. Comer bagels todo dia. Nossa, agora o mundo é internacional. Eu posso ganhar dólares virtualmente e morar aqui. Espero. Eu não sei, mas eu espero. Como a gente estava falando fora do ar, eu tenho meu trabalho como DJ que tem que ser presencial, mas eu tenho alguns trabalhos hoje que eu faço em home office e home studio. Inclusive gravações de voz, que eu sou locutor e tal. Então faço voice over
como speaker, né? Voice-over é legal. Sim, se precisar de um amigo gringo, pode me chamar, a gente manda. Até em inglês, viu? Vai ser aquele inglês meio, né? Meio macarrônico, né? Mas eu estudei, olha, eu estudei em diversas escolas, sempre gostei do inglês. Hoje eu acho que o meu inglês é 0 a 10, deve ser 6 ou 7. Mas nos Estados Unidos eu me viro bem. Eu acho que o mais importante também é você ter a linguagem chamada credit card. Você tem isso aí, você entra em qualquer lugar e faz qualquer coisa. Bom, não é verdade? Pode ser. Sem dinheiro, meu amigo, né? Agora, uma coisa que é engraçado, teve uma vez que eu tava no ar, a gente recebeu na rádio que eu trabalhava, a gente recebeu um DJ de Washington, de house music e tal, e eu tinha acabado de voltar da Disney. Aí eu falei pra ele, todo empolgado, né, very exciting, eu falei, acabei de chegar, fui pros Estados Unidos, não, eu falei, fui pros Estados Unidos, cara, foi maravilhoso. Você foi pra onde? Pô, fui pra Disney. Ele, você não foi pros Estados Unidos. Eu falo a mesma coisa, né? Mas você já foi pra Disney? Já. Mas já tão legal. Não estou dizendo que não seja legal, a gente só está dizendo que não é Estados Unidos, é um mundo de fantasia. É um mundo de fantasia. E mesmo Orlando, se você não... Eu uma vez fui para Orlando, fiquei na cidade mesmo. É uma cidade. Mas você fez aquele tour assim de uma semana de parques, tal? Ou só foi num parque e foi eu não, embora? Não, primeiro, eu não vou fazer isso. Forçado eu faria. Mas o brasileiro é realmente obcecado com Disney. Sim. E eu já vi matérias explicando como a Disney, como o marketing do Disney encantou o brasileiro. Então... como não encanta o americano. Não exatamente do mesmo jeito. Tá não. lá, né? Se vocês pensam onde você quer ir nos Estados Unidos, se você fizesse uma pesquisa, tirando as crianças, uma grande porcentagem dos adultos vão dizer Disney. Isso não vai acontecer nos Estados Unidos. As crianças, sim. Mas os adultos vão dizer, eu quero ir para parques nacionais, eu quero ver Chicago, eu quero ver Califórnia. A gente não pensa tanto no Disney quanto vocês. Eu gostei bastante de Hollywood também, mas eu fui mais porque eu sempre fui fã de cinema. Fui em vários lugares que tem Warner, tal, alguns estúdios. Isso é legal. Foi bem legal. Isso é legal. Se você é fã de certas coisas, por exemplo, o cara é fã de NBA, pô, né, de basquete. Claro. Né? Nossa, eu acho muito importante isso. Se você gosta de algo, quando você vai por de exemplo, férias... se o cara gosta do Brasil, cria um canal. Não, mas eu acho que realmente quando a pessoa vai de férias, vai passar esses dias preciosos, que não tem muitos no ano, tem que fazer o que ele gosta, ou ele gosta e a esposa gosta, ou ela e as amigas dela, sei lá. Mas cegamente ir para Disney, não. Você gosta de... Mas o brasileiro tem essa obsessão. Não vou dizer que é ruim, é impossível dizer que é ruim, mas não é... Não toca os americanos da mesma forma. Não, acho que não. Tem até um meme de uma mãe que ela fala pra filha atrás no carro, menina, fulana, a gente vai pra Disney, ela... Nossa. Faz aquela cara de nojo. Você vê que a gente Mas eu acho que tem também muito isso. Viajar pelos Estados Unidos, se você não fala inglês ou não fala um inglês razoável, mínimo, né? É complicado, mas você pode ir para Disney, pacote, todo mundo vai falar português quase no parque. Não todo mundo, mas sempre vai ter alguém que fala português. Sim. Então eu entendo que é mais fácil, você está de férias, você não quer encontrar problemas de comunicação. Ok, tudo bem. Mas tem muitas atrações nos Estados Unidos além do Disney. Em Nova York. Com certeza, com certeza. O sul dos Estados Queria Unidos fazer é o tour da Casa Branca em Washington. Conhecer tudo. Eu nunca fiz isso. Mas tem, é acho bem que seria legal. legal. Acho que Tem, bem legal. Você estava até vendo um filme lá que o cara começou isso, no final ele salvou o presidente. Agora... Seria uma boa porque eu poderia ganhar um green card salvando o presidente. É verdade. Ô Sérgio, do seu canal, do Amigo Gringo, qual foi o vídeo que te deu mais orgulho? Proud of. Mais orgulho. Que você mais gostou, que você fala, nossa, esse vídeo aqui
Foi explosão, foi muito bom, foi muito legal, expressou o que eu quero no amigo gringo e tal. Bom, eu gosto do vídeo de higiene, que acho muito legal. Gosto também do vídeo comparando o guardanapo com o lanche? Mais ou menos explicando como o brasileiro é muito higiênico, como o americano não é tanto. Mas eu acho que eu vou dizer que são os vídeos de viagens que eu mais gosto. E o que mais gosto desses, eu estava em Minas Gerais com o Eric e o Tim. Você adora viajar, né? Adoro, mas eu quero uma meta. E eu falei para eles, a meta de hoje, vamos no interior e vamos encontrar uma pessoa que faz cachaça em casa, que tem um alambique em casa. A gente não tinha nem ideia onde a gente ia. A gente começou o dia e passou um dia maravilhoso em Minas Gerais e ao final a gente encontrou o cara, não um cara que produz, mas que produziu, agora é muito mais velho, mas mostrou o alambique, tem um alambique. E alambique em inglês não deve existir. Distillery. É verdade. Mas alambique tem uma coisa mais artesanal. Distillery poderia ser também onde fabricam algo comercial. A loja ou a fábrica? Uma fábrica. Sim, então, aí vocês ficaram drunk. Mas foi um dia tão maravilhoso e tão brasileiro, porque a gente chegou na casa dessa pessoa sem avisar, na verdade, a gente não sabia onde a gente ia. E o cara nos convida para entrar, nos convida para tomar uma cachaça, fez... Isso nos Estados Unidos não tem, o americano é mais frio, eu acho, sentimentalmente. Bom... Cold person. Depende de onde ainda mais você em Nova York, vai. que é tudo neve. Bom, eu acho que tem muitas pessoas simpáticas. Eu já fiz coisas parecidas nos Estados Unidos. Eu já fiquei com tours gratuitos de casas e lugares por pessoas muito simpáticas. Você não pode... Tem que distinguir entre frieza e diferente de cultura. Hospitalidade. O americano, muitas vezes você ouve de brasileiros que visitam os Estados Unidos, especialmente fora de Nova York, fora de Disney, que as pessoas eram muito simpáticas. Não todo mundo e não em todas as regiões do país. Mas eu acho que o americano é mais simpático, é mais parecido com o brasileiro do que o europeu. O europeu Sim. realmente... É muito mais frio. Especialmente não o italiano, não o espanhol, não o português. É bem mais frio. Até a gente acha frio e eles acham a gente, sei lá, acham a gente muito brega. É, né? Abraça toda hora e quer os amigos juntos. Dessa forma, eu acho que Estados Unidos é mais parecido com o brasileiro mesmo. É o nosso hemisfério aqui. As Américas somos mais abertos, menos sérios. Nessa a gente pode concluir, então, que as mulheres do Brasil são muito mais receptivas, conversam muito melhor que os homens do que as americanas têm um pouco de medo, né? Você fala com ela... Olha, essa pergunta é muito difícil. Polêmica. Eu não vou falar mal das mulheres americanas. Eu, obviamente, gosto muito da cultura brasileira e eu gosto de compartilhar minha vida com uma mulher brasileira. Mas... Você coloca ela bastante no seu canal, nas suas redes ou não muito? Você não gosta de expor? Não muito. Não muito. Mas eu não acho que não tem nada errado com a mulher americana, até são diferentes. Sim. São diferentes, só isso. E é verdade que quando o cara beija a mulher americana já está namorando? não. Isso é Onde você fake ouviu news. isso? Ouvi isso. Você beija americana, você... Já está namorando, me falaram. É fake news ou é real? Não, isso não é verdade. Nem transar, né? A gente tem... Vocês têm essa coisa de tem que declarar que é namorar. A gente não tem isso, mas a gente não tem aliança de namorar, mas a gente tem... A gente chama isso de a conversa. Você já teve a conversa... E esse é o momento que vocês decidem que estão num relacionamento exclusivo. Que você vai ser fiel e ela vai ser fiel e tudo isso. Que seria um namoro. Sim, Relationship. Um namoro. E você começa a chamar essa pessoa do seu girlfriend. Mas sim. demora mais para americano do que brasileiro para chegar a esse momento. Eu sinto que, principalmente, é porque assim, Miami, eu fui pra muitas baladas em Miami. Nossa. Falando sobre, tanto pra tocar, toquei em 3 baladas e algumas vezes pra
pra poder fazer contatos, etc. E ver outros amigos DJs também tocando. E lá você via que ela era mais assim, arredia, era mais assim na dela, não gostava muito de ficar conversando, não. Já numa casa noturna, numa balada que eu fui em Hollywood, chamada Avalon, era curioso o comportamento, que a mulher vai, ela se esfrega em você e passa ali e tal, e não te beija. Curioso, não? Bom... Cada lugar é um lugar, né, Sérgio? Primeiro, eu não vou mais para a balada, mas tudo bem. Eu sei que isso acontece porque o brasileiro sempre comenta isso. Vocês se esfregam e não beija. E a gente beija. Tudo isso é coisa de cultura. Se você me perguntasse agora quem transa mais, americano ou brasileiro, eu não vou poder te dizer. É verdade. Eu diria que... Eu diria que o brasileiro tem atitude mais saudável quando se trata de sexo. Eu acho que a gente ainda reprime um pouco a nossa sexualidade, não gosto de falar disso. E aqui no Brasil é mais falado, mas eu não acho... Eu acho que tem muita diferença entre individuais. Muito mais diferença entre individuais brasileiros e individuais americanos do que entre Estados Unidos e o Brasil. Tem brasileiros de todo tipo, que todo tipo de atitude. Tem pessoas que odeiam honestas, carnaval. desonestas, legais, chatas e assim vai. Gostam de carnaval, não gostam de carnaval. Gostam de balada porque gostam de beijar 5 pessoas na mesma noite, odeiam isso. A gente tem a mesma variedade nos Estados Unidos. Falando dos Estados Unidos, olha a minha caneta. Da Mickey. Boy. Mas a gente já Não, falou eu trouxe lembra que isso não é Estados Unidos. Você já falou, dizem não é. Mas é tão legal. Não, mas é um ícone. Parque da Universal é muito legal. Eu fui recentemente até. Foi? Eu gosto. Eu gostei. Não estou em contra. Eu só não acho que deveria ser a meta da sua vida ir para Disney. Agora eu quero fazer a Rota 66 de Harley Davidson. Ainda existe? Isso não existe mais, né? Não, existe. Pessoas fazem isso. Fazem, claro, né? Claro que fazem. Já é uma viagem mais cool. Mas eu vou aconselhar que tem tantas pessoas fazendo isso que poderia fazer outra rota. Sim. Que tal a 67? Ou seja, eu gosto de fugir de rotas turísticas muito turísticas. Eu prefiro muito ir explorar uma parte de um país que tem menos gente. Eu faço isso no Brasil. A gente uma vez foi para Roraima, outra vez foi Roraima ou Roraima? Qual o correto? Roraima? Ou Roraima? Roraima. Como que seria? É os dois mesmo, os dois. Meni ou menu? Meni ou menu? Qual o correto? Eu nem entendo a palavra. Cardápio? Tipo cardápio? Não, os dois estão certos. Que seria mais francês também. Entendi. Não, é verdade. Quando tem uma palavra em francês, vocês e nós pronunciamos totalmente diferente. O melhor exemplo é fondue. Fondue. Maracanã. Não, mas o fondue, a gente falaria... Essa coisa de queijo derretido. Em francês seria algo tipo fondue. Né? Vocês falam como? Fundi. Fundi. E a gente fala fondue. Fondue. É tão diferente, mas é que vocês pegam o francês e a brasileira, a gente americaniza e fica totalmente diferente. Eu acho muito engraçado. Uma coisa que eu achei muito interessante em Nova York é que quem foi pra lá vê, do nada a temperatura cai, né? Principalmente no final da tarde, cai de, vamos dizer, de 20 para 3 graus, né? É muito rápido. Agora eu vou dizer, isso é tão normal que é um exemplo de algo que ninguém nunca Eu tava com menciona. pouca blusa, eu tive que correr pro hotel, literalmente. Mas a gente se acostuma a levar várias camadas com a gente. Isso é normal. Você sai de dia, está de camiseta, você sabe, eu preciso levar um casaco. Sim. Mesmo se agora 2, 3, 4 30 casacos. graus, sei lá, você tem que levar porque vai se esfriar. Mas eu nunca vi isso antes. Isso é bem interessante. Que a temperatura cai rápido. Casaco que é coat, ou não? Coat, Coat. Jacket. Jacket também. Coat. Jacket seria mais leve, coat seria mais do inverno mesmo. Sim. Eu nunca tinha pensado nisso. Aqui, ó, temos o nosso desafio. O Seth tem que traduzir essas duas frases, falar bem rápido, a primeira e depois a segunda. Vamos lá. Traduza para inglês. Primeira frase.
Nosso Mine or ore? minério. Minério é tipo mine? Não sei o que é. Minério. Minério é tipo carvão, gold. So are mining or are ore? Or. Mas a parte, eu entendi. Or. Ah, entendi. Mas o mineiro, eu não entendi. Minério. Acho que ele tá com acento. Ar. Aí seria. I got it. Ok. Ar. Muito bem. Muito. Tá vendo? O inglês também é very difficult, man. The jewelry. A primeira seria. The jewelry of Joe Jack jumps with jet lag. É isso? É, mas bem rápido. The jewelry of Joe Jack jumps with jet lag. Joalheria é Jewelry, é isso? É uma loja ou é. Não, joalheria, Jewelry. Jewelry. É Jewelry ou Jewelry? Qual que é o correto? Eu não sei, tô te perguntando. Jewelry. Mas a gente fala jewelry, que é errado na verdade. É jewelry. Ah, tá. Mas eu gostei disso. Or. Nossa, difícil, hein? Gostei. Difícil, hein? Essa aí dá pra colocar no canal. Ô, Seth, eu só tenho a agradecer aí você aceitar o meu convite. Eu achei que você não ia aceitar, né? O nosso estúdio aí, a gente tá aí iniciando um trabalho bem bacana. Eu já tinha no meu canal um vlog, agora eu tô caindo de cabeça aí no podcast. Não porque é modinha, diga-se de passagem, mas sim porque é minha profissão também. Eu sou jornalista também, DJ, apresentador há muitos anos. E aí vai ser um grande prazer aí nesse ano entrevistar você e outras pessoas que agregam, que tem muito a dizer. Você gosta então do YouTube? Qual rede social que você mais gosta? Não, hoje. Eu gosto de YouTube, mas eu gosto também de Instagram. Instagram seria o outro que eu gosto. Hoje você consegue viver financeiramente só do YouTube ou é difícil? Não. Né? Mas muitas pessoas conseguem. Eu até possivelmente poderia se eu não fizesse mais nada. Mas eu gosto do jornalismo, eu gosto de dar aula. Então eu não posso dedicar todo o meu tempo ao YouTube. Mas eu diria o seguinte, eu poderia sobreviver no Brasil com o dinheiro de YouTube, mas em Nova York não consigo. O YouTube te paga em dólar ou em real? Em dólar, mas se é $1, ainda não é muito. Ou seja, se pagar em dólar... É uma empresa americana, poderia pagar... Se eu quisesse, eles me pagariam na conta daqui. Se eu quisesse, pagaria na conta de lá. É o mesmo dinheiro, não importa se é dólar, porque ainda é 5,7 a 1. Então, não é isso, não é ganhar em dólar isso real. É ganhar um salário americano, um salário brasileiro. Isso é a diferença. Sim. Então é isso, o nosso amigo gringo aqui, Seth. Muito obrigado. Obrigado aí pela sua presença, bem bacana aí o seu trabalho. Eu sei que não é difícil criar, não é fácil criar conteúdo, né, Seth? Tem hora que a gente tava falando no elevador, dá um overmind, assim, né? Nem existe essa palavra. Tem mais de 800 vídeos no canal. 800 vídeos. Qual é o vídeo que deu mais visualização? São nossos vídeos reação gringa, ou seja, eu acho que gringos reagem a leitinho, coxinhas e pão de queijo. Do Brasil, qual comida que você mais gosta? Farofa. Farofa? Na verdade, o vídeo que saiu hoje no canal é um vídeo eu ensinando brasileiros a explicar a farofa em inglês. Mais uma vez, para achar o Amigo Gringo nas redes, fala aí todos os seus contatos. Amigo Gringo no YouTube, Amigo Gringo, no Instagram, TikTok, Seu Amigo Gringo, Twitter também. E TikTok, nem lembro. Seu Amigo Gringo também. Seu Amigo Gringo, basicamente. Muito bem. Vamos convidar o Tim também, que é seu amigo. Também mora no Brasil, né? Ele agora está no Jersey. Ele tem o mesmo problema que eu. Ele não tem visto permanente. Ele fica indo e voltando. Agora ele está no Jersey. Entendi. Beleza, Seth. Muito obrigado pela sua paciência e seu tempo. Aí você que é um cara famoso, fala que não é, mas foi no Danilo Gentili, em vários podcasts famosos aí. Aproveite isso. E é o que você estava falando agora há pouco. O importante na vida é fazer o que você gosta. Se for possível, né? Não é todo mundo que consegue isso. Eu sou muito afortunado que eu consegui fazer isso. Temos que ter gratidão. Concordo. Gratidão em inglês? Gratitude.
Obrigado, Seth. Thank you very much. You're welcome. The book's on the table and I'll see you next time. Okay, great. Thank you. Valeu. Galera, é o seguinte, ó. CutoCast no YouTube, no Instagram, vai lá, youtube.com/CutoCastOficial. Curta o vídeo, compartilha aquela coisa toda também, @CutoCast no Instagram. Não esqueça de seguir, tá bom? Valeu, abraço!